Olá! Na aula de hoje nós veremos alguns conceitos fundamentais da matemática financeira para que em seguida possamos aplicá-los aí em situações práticas com a calculadora HP12C. Veremos conceito de juros, principal, montante, período de capitalização, que é valor presente, valor futuro e o principal. Em seguida, faremos alguns exercícios práticos já utilizando HP12C para vocês colocarem em prática todos esses conceitos. Vamos lá? O nosso primeiro conceito básico é o conceito de principal, ou valor presente, também conhecido como capital inicial, investimento inicial. Na verdade, esse é o montante investido inicialmente em qualquer modalidade de investimento, em uma operação financeira, sobre o qual incidirão taxas de juros e gerará uma acumulação de riqueza. Na calculadora HP12C, ele é representado pela tecla PV, Present Value, e em vários momentos nós utilizaremos para saber quanto que é esse valor capitalizado ou descapitalizado. Os juros podem ser expressos em valores, quando eu estou calculando o valor a pagar de juros, ou em taxa de juros, que é o percentual que incidirá sobre uma operação financeira, seja investimento, seja financiamento. Os juros são considerados a taxa de remuneração do valor envolvido em uma operação financeira. É uma compensação pelo direito de usar o recurso de outra pessoa durante um determinado período, até a data de vencimento. Para sabermos o valor dos juros, precisamos saber qual é a taxa de juros que será aplicada sobre o valor principal. Quando usamos na calculadora HP12C, vocês terão aqui uma tecla I de Interest. Isso aqui representa a taxa de juros aplicado na operação. Bom, agora que já sabemos o valor principal, qual é a taxa de juros que será aplicada na operação, nós precisamos descobrir qual é a periodicidade de capitalização dos juros, ou seja, de quanto em quanto tempo esses juros incorporarão ao capital para fazer o que nós chamamos de capitalização. A capitalização pode ser mensal, bimestral, trimestral ou anual. Ou você pode ter outra periodicidade, essas são as mais comuns. E aí, então, a capitalização é a periodicidade de incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre o qual incidirão novos encargos de juros. As periodicidades mais comuns são mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual. E você define isso, você identifica isso em operação por meio do símbolo, por exemplo, 2% de taxa ao mês, a sigla A.M. Posso ter uma outra situação onde eu tenho uma taxa de juros cuja capitalização é trimestral, ou seja, 8% ao trimestre. Nós expressamos A.T. Também posso ter uma semestral. Ela é capitalizada e definida como 10% ao semestre, ou seja, 10% A.S. Uma taxa anual, por exemplo, de 8%, eu vou definir como 8% A. ou seja, ao ano.
Outro conceito importante para o cálculo das taxas de juros e aplicação de juros em operação financeira é a definição do regime de capitalização dos juros, ou seja, como que se dará o processo de incorporação dos juros ao capital investido naquela operação a cada período transcorrido. Lembrando que nós temos duas sistemáticas básicas, a sistemática de juros simples e a sistemática de juros compostos. O mais utilizado são os juros compostos, conforme nós vamos ver logo na sequência. Mas quando usamos uma operação com juros simples, a diferença é que os juros incidem somente sobre o capital investido inicialmente, ou o capital da operação. Já no caso dos juros compostos, ocorrerá aquilo que nós chamamos de juros sobre juros, ou seja, o juro do período seguinte incidirá sobre o capital investido inicialmente, mais o juro do período anterior. O prazo ou período de uma operação é o tempo decorrido entre o início de uma operação e o término da operação, e ele define qual vai ser o período sobre o qual haverá a incidência dos juros. Ele é utilizado tanto em operações de empréstimos, financiamentos, investimentos, uma compra à vista, uma compra a prazo. Na nossa calculadora, ele é representado pela tecla N. Vejam aí, N representa o número de períodos. Prestação ou parcelas é o termo utilizado quando temos uma operação realizada em vários períodos, ou seja, de forma parcelada. Pode ser, por exemplo, uma compra a prazo em 10 parcelas, pode ser um financiamento da casa própria realizado em 30 anos, e aí, na essência, ele representa uma série uniforme de pagamentos ou recebimentos intermediários estipulados em operação ou transação financeira parcelada. Quando utilizamos a calculadora HP12C, vocês encontrarão a tecla PMT, de Payment. Então, sempre que você tiver que informar que eu tenho 10 parcelas uniformes, você colocará aqui o valor da parcela, 10 mil, por exemplo, 10 mil reais, e colocará no N o número de parcelas que estão sendo efetuadas. Então, a tecla PMT é onde você insere os valores dessa série uniforme de pagamentos. O montante ou valor futuro é o capital inicial investido acumulado dos juros incidentes sobre todo o período. Por isso que chamamos de montante. É a acumulação do valor principal, mais todos os juros incorridos durante a transação. Bom, você fez um investimento lá inicial, ele se capitalizou com vários juros incorridos no período, então você tem o montante ou o valor futuro. Quando nós olhamos na calculadora HP12C, vocês encontrarão a tecla FV, Future Value, ou seja, valor futuro. Agora que já vimos esses conceitos básicos, vamos ver como é que isso se dá na prática, ou seja, como é que vocês vão utilizar esses termos na prática. O ideal quando você estiver fazendo qualquer exercício, qualquer esquematização, é que você selecione quais são essas informações básicas, ou seja, qual é o valor principal, qual é a taxa de juros, qual é a periodicidade, qual é o valor futuro, se você souber, o número de parcelas, porque ao fazer essa esquematização, ficará muito mais fácil a aplicação na financeira. Mas vamos aí às aplicações práticas desses conceitos. Nosso primeiro conceito, nosso primeiro exemplo, será em uma operação de empréstimo, também conhecido como operação de mútuo, onde alguém empresta dinheiro para outra pessoa na expectativa de receber um montante ao final da operação acrescido de juros. Vamos ver aí uma operação bem cotidiana, né? Imagine que o seu cunhado lhe pediu um empréstimo de 10 mil reais. Ele se compromete a pagar daqui a 6 meses, com a taxa de juros de 1% ao mês, por juros compostos. Qual o montante, capital mais juros, a ser pago ao final dos 6 meses? Aqui, apenas para esclarecer, quando temos uma operação de mútuo, uma operação de empréstimo, nós temos duas partes envolvidas. A primeira é o mutuante, a segunda é o mutuário.
O mutuante é quem te emprestou o dinheiro, ou seja, aquele que detém o dinheiro e passou para você em uma operação de crédito. O mutuário é quem pega o dinheiro emprestado, então ele é o devedor da operação. O mutuante é o credor, o mutuário é o devedor. Agora que temos todas essas informações, vamos fazer um esquema para separar e definir tudo que nós precisaremos na nossa operação. Primeiro, vamos identificar qual é o valor principal, o chamado valor presente, ou seja, o valor que você está emprestando para o seu cunhado hoje, R$ 10.000. Esse será o valor presente, é o valor emprestado para ele na data de hoje. Depois, eu preciso saber qual é o prazo, qual é o período no qual ele me fará esse pagamento. Bom, nesse caso, nós emprestamos para ele pagar daqui a 6 meses. Então, o prazo da operação será de 6 meses. Bom, a taxa de juros. Nós sabemos ainda o valor porque eu preciso saber qual é a taxa. Então, quando falamos em taxa de juros, é o percentual estabelecido para a operação. No nosso caso, 1%. Lembrando que o regime de capitalização, o período de capitalização, ele será mensal, ou seja, nós definimos que a taxa de juros é de 1% ao mês. Agora, precisamos definir qual é o regime de capitalização, se é juros simples ou juros compostos. Conforme definido aí no enunciado, estamos trabalhando com juros compostos, aquele sobre o qual eu tenho incidência de juros sobre juros. Agora nós precisamos da nossa última operação. Precisamos saber qual é o montante, ou seja, o valor futuro dessa minha operação. E aí, na verdade, a pergunta é qual será o montante capital mais juros? Então, essa é a nossa incógnita. Estou aqui com todas as informações estruturadas e isso facilitará bastante a nossa captação na calculadora. Então, agora, pegue a calculadora para inserirmos esses dados. Muito bem, estamos com a nossa calculadora, a nossa esquematização com todas as informações necessárias. Então, vamos inserir os dados no nosso algoritmo de cálculo. Muito bem? Primeira coisa que nós precisamos fazer é limpar a memória. Nunca se esqueça de fazer essa limpeza. Agora vamos lá, R$ 10.000 é o valor presente, 6 é o número de períodos, 1% é a taxa de juros, e aí a minha incógnita é qual é o valor futuro. Ao clicar aqui, descobrimos que o nosso cunhado tem R$ 10.615,20 como montante a ser pago ao final da operação. Vejo que o número está em valor negativo, porque ele tem um débito, ele vai ter que nos pagar. Então, o resultado é negativo. Portanto, tivemos aí um valor principal de 10.000, mais os juros de 615,20, portanto, temos um montante de 10.615,20. Vamos a um outro exemplo de operação de empréstimo de mútuo, né? Então, uma empresa tomou um empréstimo de R$ 100.000 a uma taxa de juros de 2% ao mês em regime de juros compostos. Sabendo que o valor pago ao final do período foi R$ 114.868,57, qual foi o prazo de duração da operação? Então, vamos estruturar aqui as informações necessárias para o nosso esquema. Primeiro, qual foi o valor principal ou valor presente? Que olhamos lá é o valor de 100 mil, que foi o valor tomado emprestado na data de hoje. O prazo, o período, é o que está estipulado aí no nosso contrato, na nossa operação. Mas o detalhe é, essa é a minha incógnita, eu não sei qual é o prazo de duração da operação. Então, eu vou ter que deixar isso como a nossa incógnita. Bom, qual é a taxa de juros aplicada na operação? A nossa taxa de juros é de 2% ao mês. Então, colocamos aqui os 2%. Bom, embora esteja definido já no enunciado, qual é o período de capitalização? Qual é o período que serão capitalizados esses 2% de taxa de juros? Conforme o enunciado, será a capitalização mensal, ou seja, 2% ao mês. O período de capitalização também já está definido, que será por regime de juros compostos. Feito isso, precisamos fazer o nosso último cálculo, ou seja,
qual foi o montante, valor futuro dessa nossa operação. Vejam aí que, conforme definido no enunciado, o montante ou valor futuro é de R$ 143.868,57. Então, diferentemente do exemplo anterior, agora eu não quero saber o montante ou valor futuro. Eu quero sim saber qual é o prazo necessário para que se gere esse montante. Já temos a calculadora e toda a esquematização. Então, temos aí o valor principal, período, juros, regime de capitalização e vamos inserir essas informações dentro do algoritmo da nossa calculadora. Então, vamos lá. Primeiro, limpe a memória, FREG, limpa a memória financeira também. Vamos inserir o meu valor presente, R$100.000, PV. 2% é a nossa taxa de juros. 114.868,57, que é o nosso valor futuro, com detalhe, ele é um valor negativo, então CHS ele passou para negativo, FV, e agora eu vou calcular N, que é o período de capitalização. Ou seja, eu preciso de 7 meses para gerar então esse montante. Este outro exemplo de operação de empréstimo, um carro foi comprado por 60 mil e financiado em 60 parcelas a uma taxa de juros de 2% ao mês em regime de juros compostos. Qual será o valor das parcelas? Já vimos como calcular o valor futuro, como calcular o prazo, agora vamos ver como calcular o valor das parcelas. Para isso, vamos estruturar a lógica do nosso exercício. Primeiro, qual o valor principal? O valor presente é o valor pago pelo carro hoje, 60 mil reais. Muito bem. Qual é o prazo? 60 parcelas, conforme definido no enunciado. Qual é a nossa taxa de juros? 2%. Bom, e qual é o nosso período de capitalização? Ele será uma capitalização mensal, ou seja, a taxa de juros é de 2% ao mês. Agora, eu preciso saber qual é o regime de capitalização, juros simples ou juros compostos. Conforme consta do enunciado, estamos falando de juros compostos. Aí nós vamos, então, para a nossa última equaçãozinha básica, ou seja, a nossa incógnita. Eu preciso saber qual é o número de prestação de parcelas. Então, esta será a incógnita do nosso exercício. E vocês vão se lembrar daquela tecla que nós falamos PMT, que é o número de parcelas. Calculadora em mão e com a nossa esquematização das informações, vamos ao nosso cálculo. E não se esqueçam, como não está havendo nenhum desembolso de caixa nesse primeiro momento, então o valor presente será em valor positivo, porque o que nós queremos saber é o número de parcelas, payment, e ele será um resultado negativo. Mas vamos à nossa calculadora. Não se esqueça de limpar FREG, FFIN para limpar a calculadora. Vamos inserir o valor principal, o valor presente, 60 mil, PV. Muito bem. 60 parcelas é o número de parcelas. 2% é a taxa de juros mensal. Agora vamos à incógnita, payment, PMT. Bom, nosso resultado, 1.726,08 e um valor negativo, porque significa que esse será o desembolso de caixa ao longo dos 60 meses. Então, finalizando, será necessário pagar 60 parcelas de 1.726,08. Agora vamos a alguns exemplos mais agradáveis. Em vez de falar aí em captar empréstimos, vamos falar aí em realizar uma aplicação financeira. Então, como está aí na figurinha, vamos ver algumas formas de fazer o dinheiro florescer, o dinheiro crescer na nossa capitalização. Nosso primeiro exemplo dessa operação de investimento, uma pessoa investiu 30 mil reais em uma aplicação financeira, após 10 meses foi resgatado pelo valor de 31.534,20. Nossa incógnita é, qual foi a taxa mensal de juros da operação? Vamos separar aqui as informações do enunciado. O valor principal, ou valor presente, é de 30 mil. O prazo, período, são de 10 meses.
A taxa de juros é a nossa incógnita. Período de capitalização, nós vamos utilizar aqui capitalização mensal, uma taxa de juros ao mês. O regime de capitalização é um regime de juros compostos. E aí temos a nossa última incógnita, ou seja, qual é o nosso montante, valor futuro. Só não é uma incógnita porque, na verdade, isso já está no enunciado. Nós temos aí um valor futuro de R$ 31.534,20. Dessa forma, todas as informações necessárias já estão evidenciadas aqui no nosso esquema. Vamos lá, com o esquema já definido e a nossa calculadora em mãos, vamos fazer o nosso cálculo. Lembre-se que como você está fazendo um aporte, um investimento inicial de 30 mil, que é o valor principal, o valor presente, esse número tem que entrar como negativo, porque é uma saída de caixa, um aporte de capital. Não se esqueça disso na hora de fazer a inserção na calculadora. Mas vamos lá. Primeiramente, não se esqueça de limpar a memória, rege a memória financeira, senão você terá problemas. Vamos definir aí os 30 mil de valor presente. Muda o sinal, 30 mil. 10 é o número de meses. O valor futuro, 31.534,20 e positivo, que é o que eu vou receber. Então, isso será o FV, valor futuro. Muito bem. Agora, a nossa incógnita, eu quero saber a taxa de juros. Resultado, 0,5%. Ou seja, para que eu tenha 31.534,20, tendo aplicado 30 mil por 10 meses, a taxa de juros da operação é de 0,5% ao mês. Mais um exemplo de operação de investimento. Uma pessoa resgatou uma aplicação financeira no montante de R$ 54.155,71. Considerando que a taxa de juros foi de 0,4 ao mês e o período de aplicação foi de 20 meses, qual o valor do investimento inicial? Então vamos fazer a nossa esquematização. O valor principal, valor presente, é a minha incógnita, é isso que eu quero saber. O prazo da aplicação foi de 20 meses. A taxa de juros da operação foi de 0,4%, com capitalização mensal, então 0,4% ao mês. Além disso, o regime de capitalização, embora não esteja explícito, quando fazemos uma aplicação financeira, o modo utilizado é o regime de juros compostos. Por último, eu preciso saber qual foi o montante aplicado, qual é o valor futuro que já está aí no nosso enunciado. Ou seja, um montante de 54.155,71. Temos agora todas as informações necessárias para a utilização da calculadora. Calculadora em mãos e com a nossa esquematização, vamos para a inserção dos dados. Reitero que todo início de operação você deve limpar a memória financeira da calculadora, clicando F-Fin, caso contrário você carregará o resultado das operações anteriores. Mas vamos lá. Limpei a memória, F-Reg, F-Fin. Eu não sei o valor presente, mas sei o valor futuro, e ele é positivo, 54.155,71, isso é o meu FV, Future Value. 20 é o número de períodos, N. 0,4 é a nossa taxa de juros, I. E a minha incógnita é, eu quero saber o PV, o valor presente dessa operação. Ao clicar aqui, eu tenho o resultado de 50 mil negativo. Ou seja, eu preciso aplicar hoje, ter um desembolso de caixa hoje de 50 mil, por isso que ele é negativo, para após 20 meses, a uma taxa de juros de 0,4, eu obter um montante de 54.155,71. Muito bem. Nessa aula tivemos aí a estruturação dos conceitos fundamentais e aplicação prática em operações de financiamento e investimento. Sugiro que você faça bastante exercícios desses iniciais, porque nas próximas aulas nós vamos ter algumas operações um pouco mais complexas. Bons estudos!